Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clubecast. Esse é o espaço institucional de podcast do Clube Empreendedor Brasil, onde a gente traz e convida de profissionais de diferentes áreas, diferentes ramos, nichos de mercado, muito específicos, novos e até diferentes, tipo, áreas que você acredito que jamais tenha ouvido falar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem transforma o mercado da advocacia com uma mentalidade disruptiva sobre o direito. O direito tradicional que a gente conhece, é possível fazer isso de uma forma super moderna, marqueteira e diferenciada, e é isso que coloca você no mercado atual tão midiático que a gente vive. Então, seja muito bem-vindo, Narden Porto. Você é advogado, empreendedor, pioneiro no Brasil com atuação em uma área que, por mais que não seja tão nova, é pouco falada e um assunto muito delicado, né? Seja muito bem-vindo ao podcast de hoje. Muito obrigado pelo convite. É exatamente isso. É uma área, não é tão antiga assim, mas também não é tão nova, porque no direito, 10 anos apenas de um tema específico, ele é muito novo. Perfeito. Então, assim, o estelionato sentimental é algo realmente que dá para fazer um marketing, algo respeitando as técnicas da OAB de uma maneira muito eficiente e muito boa. E estelionato sentimental? Eu confesso que eu não sei exatamente do que se trata, acredito que muita gente, até comecei o podcast falando sobre isso, que a gente vai falar sobre um assunto dentro do direito, que é até diferente, nichado, né, mesmo, e que é muito desconhecido ainda por muitas pessoas. O que se trata, de fato, a área dentro da advocacia que lida com estelionato sentimental, Narden? O estelionato sentimental, ele está dentro da área do direito de família, só que ele é um super nicho do direito de família. Por que é direito de família? Porque o estelionato sentimental nada mais é do que quando uma pessoa se aproxima da outra com o intuito exclusivo de obter vantagens ilícitas. Uhum. E muitas pessoas acreditam que apenas relacionamento entre sexos opostos ou do mesmo sexo é possível aplicar a tese do estelionato sentimental. Porém, isso não é verdade. A tese do estelionato sentimental ela pode ser aplicada tanto para amigos, tanto para, por exemplo, Narden com meu avô, Narden com meu pai. Então, basta que haja uma confiança depositada entre as partes e a intenção da outra parte em quê? Em obter vantagens ilícitas. E isso é o estelionato sentimental, mas a grande maioria das vezes acontece aonde? Nos relacionamentos. Perfeito. Os relacionamentos que são abusivos, tóxicos, e aí chega no ponto final que a pessoa está completamente destruída na parte psicológica e financeira e o golpista desaparece. Você, então, atende mais casos dentro de relacionamentos em que o estelionato acontece. Isso. E por mais que existam em outros contextos familiares, por exemplo, e até de amizade, mas você atende no seu escritório mais casos envolvendo relacionamento abusivo e tóxico, né, Exatamente Narden? isso. E na grande maioria das vezes, mulheres. O escritório, hoje, ativo, tem 2 homens apenas. E 2 homens que foram vítimas, de verdade. O filtro do escritório é muito grande para aceitar o homem como cliente. Mas quando ele prova por A e mais B que foi realmente vítima, aí nós advogamos para ele. Caso contrário, apenas mulheres. Nós temos uma exclusividade com mulheres. Nesse ponto que você falou agora, Narden, vocês têm um público-alvo mais feminino, mas isso não significa que homens não passem por essa situação, correto? Correto. O homem, ele passa e muito. Perfeito. Hoje é 50-50 ou existe uma disparidade dentro desse contexto? Não tem como falar mensurar, que né? Sabe por quê? Porque o homem ele tem vergonha de ir até na delegacia. Perfeito. O homem prefere ficar com prejuízo. Exato. Então não tem como ter uma estatística perfeita. Existe muito essa questão do vexatória, né, para Sim. com a sociedade, de você assumir que levou um golpe de uma mulher. Ainda existe uma questão, né, dessa necessidade de exposição da imagem, né, atrelar sobre o másculo, a gente sabe que existe muito isso. Mas então você acredita que muitos homens não levam isso até a justiça por vergonha de ter passado pela situação? Exatamente isso, por vergonha. Teve um caso no escritório que a pessoa perguntou, Narden, o que eu posso fazer? Eu fui vítima de um estelionato sentimental, mas eu tenho uma esposa. Eu fiz uma pergunta para ele. O que você prefere? Recuperar o teu dinheiro ou manter teu casamento? O que você quer fazer? Aí ele fez uma consultoria e ele falou, vou optar pelo meu casamento. Eu falei, então tá bom. Ele levou, no caso, o estelionato aconteceu da própria esposa para com ele? Não, ele traiu a esposa dele. Entendi. E aí essa pessoa
que ele traiu, cometeu esse estelionato sentimental com ele, Entendi. e ele fez o que? Uma consultoria no escritório. Eu expliquei, sim, você foi vítima, mas Perfeito. você é casado, o que você quer fazer? Abrir isso para a esposa ou manter em sigilo e, de fato, não recorrer aos direitos dele, né? Ele optou por não recorrer aos direitos dele. Quando você se coloca como escritório que atende majoritariamente mulheres vítimas de estelionato sentimental, como é esse perfil dessa vítima, né, na sua grande maioria? Sim. E como é que, no caso, esse homem, né, esse perfil de homem que é criminoso, ele atua para com essa vítima? A mulher, ela chega no escritório completamente destruída, abalada, ela mais chora no telefone, ou às vezes na videochamada, ou até presencial, do que consegue falar. Então, aí a gente fica 1 hora, 2, até 3 horas conversando, para que eu consiga tirar detalhes do caso, para realmente entender. Você foi vítima? Foi. Tá, então vamos lá. Você tem prova? O que aconteceu? Onde você o conheceu? Você estava passando por algum momento de fragilidade? Teve algum óbito na sua família? Você é viúva? O que aconteceu? Analisa todo o contexto, Isso, eu analiso né? tudo. É algum checklist. Eu analiso ponto por ponto e aí ela vai contando. Eu conheci ele no aplicativo de relacionamento. Rapidamente ele pediu para mudar para o WhatsApp. Depois ele me dava bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu era sozinha, os meus filhos já são adultos, não moram mais aqui na minha casa. Então esse cara ele vai preenchendo os vazios que essa pessoa tem no dia a dia. Fragilidade, né, fragilidade, Marlon? justamente isso. E aí ganha confiança, fica completamente encantada com essa pessoa. Às vezes a pessoa está utilizando foto de terceiros, nome de terceiro. Então tem que tomar muito cuidado. Então essas mulheres, elas, na grande maioria das vezes, elas contam tudo para o golpista. Perfeito. E o golpista, tendo aquelas informações, eles conseguem fazer tudo aquilo que ele almejou. Pegar R$1, 2, 50 mil, 100 mil, pegar carro e depois desaparecer. Olha, desde adolescente, eu acompanho uma mulher nas redes sociais, que o nome dela é Dani Boghioni. Ela é minha amiga. Mentira. Olha, eu vou querer um contato dela depois. Eu Ela sou é minha amiga, pessoal. muito fã dela. E ela faz um trabalho extraordinário na internet, ajudando muitas mulheres a não caírem no golpe. Sim. E aí, você entrou num ponto crucial que a gente vive hoje, há alguns anos atrás, menos de 10 anos, já era muito forte, Sim. né, essa manipulação virtual. E de uma forma que até a gente se questiona, como que essa pessoa caiu em um golpe como esse? Hoje a coisa está muito pior, porque a gente vive numa realidade de IA, inteligência artificial, que você consegue mudar o seu arquétipo completo ali e enfim, as pessoas acreditam que é uma pessoa em si e Sim. não é. E ela compartilhou recentemente nas redes sociais dela, enfim, ela entrevistou um médico brasileiro que há muito tempo vem, inclusive, sendo investigado pela mídia internacional como um golpista, porque o golpe estava sendo usado pela foto, imagem dele, né, aplicando golpes em mulheres de todo o mundo. Só que, na verdade, não é ele. Era a imagem dele que estava sendo usada há anos e ele está muito correndo atrás disso. Isso configura um estelionato sentimental para com essas vítimas, certo? Sim, configura estelionato sentimental, só que a nomenclatura que é utilizada se chama scammers. Perfeito. Mas está dentro do estelionato sentimental, é só uma nomenclatura. Tá? Antigamente, nós utilizávamos o quê? Lá na época da minha avó, da minha mãe, talvez, era Dom Juan. Então, com a modernização, com a tecnologia, foi trocando de nome. Hoje é estelionato sentimental, porque até tem um artigo que muito em breve será acrescido no Código Penal, que vai ter nomenclatura, estelionato sentimental. Vai majorar a pena do estelionato justamente por conta desse esse crescimento de golpes, tá? Mas esse caso específico da Dani Boghioni é claro e evidente caso de estelionato sentimental, só que aí entra algumas teses interessantes que o escritório utiliza, que é quando você é vítima de golpes em relacionamentos virtuais, 100% virtual, onde a pessoa utiliza a foto de terceiro em nome de terceiro, a plataforma ela tem a obrigação de criar mecanismos, igual o banco de reconhecimento facial, Perfeito. onde você envia documentos e faz aquela validação. E se a plataforma deixa de fazer, ela está assumindo um risco. Ou seja, ela vai para o polo passivo da ação. Então ela responde também por ter contribuído de certa forma, né? Isso, porque se a vítima, a pessoa, né, só foi vítima, por quê? Porque a plataforma deixou de analisar e de validar aquele perfil. Perfeito. Então ela vai pro polo.
Interessante você pontuar isso, porque é um crime que vem crescendo muito, né? Em razão da ascensão das redes sociais e cada vez mais difícil de você... Porque vem um combo, né? A ascensão das redes, uma inteligência artificial que é quase difícil ao olho cru, nu, você identificar que é uma IA ali em questão. E, em paralelo a isso tudo, vem a fragilidade social, inúmeras mulheres traumatizadas de relacionamentos que não curam as suas feridas. Sim. E que vão usar as redes sociais para encontrar um amor, o famigerado príncipe encantado em cima do cavalo. A Dona Borghione adora usar esse contexto, né, essa metáfora, e que, na verdade, você está abrindo ali um caminho muito claro para um golpe. E você não consegue enxergar isso. Né? Você vai cair novamente. Se você foi vítima e você não curou, perfeito. Se você não fez terapia, se você não foi na sua psicóloga, se você não se reconheceu verdadeiramente quem você é, o que aconteceu na sua vida, no próximo relacionamento você vai procurar um cara idêntico. Você vai ser vítima novamente. E eu tenho casos assim, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Isso acontece, isso é verdade. E é muito curioso você falar isso, porque como vocês atendem muito mais mulheres, esse crime é muito voltado para as mulheres em si, uma isso. fragilidade mesmo, que a gente vê que é quase que uma pandemia de fragilidade emocional. Então, quando a gente vai fazer esse perfil dessa vítima perfeita, né, existem inúmeros casos, inclusive dos bancos, um agente, enfim, bancário que ele sempre analisou o movimento de uma conta específica e, de repente, é uma senhorinha que faz uma transação de 200 mil reais, 1 milhão, para uma conta de uma pessoa em outro lugar do mundo. E aí ele trava essa transação e impede que essa mulher passe por uma situação de estelionato sentimental, essa confiança virtual que foi estabelecida com uma pessoa que ela desconhece a natureza. Sim, isso daí é importante. Esse banco específico, por exemplo... Esse gerente, ele foi um camarada muito gente boa. Por quê? Muitas das vezes o banco também falha. O banco ele tem que criar também mecanismos onde ele fica analisando. Narden faz transações de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil. Mas Narden fez uma transação de 200, peraí. Perfeito. Deixa eu bloquear isso daqui e chamar o Narden no banco ou fazer uma ligação para ele para validar. Vamos ver se ele quer autorizar ou não. Só que tem vítima que vai até o banco e autoriza. E o dinheiro vai. E aí depois ela entende que ela passou por um estelionatário. Isso, só que aí não tem como responsabilizar o banco. Por quê? Porque o gerente te ligou, o gerente te convidou, você foi até a agência, você assinou, porque eles fazem você assinar, e aí você fez. Agora, quando o banco falha como a rede social, tem como você colocar o banco no polo também passivo da demanda. Porque tem muito golpista que faz aquelas contas frias, utiliza aquele papel... Antigamente era papel, hoje em dia já tem uma inteligência artificial um pouco mais moderna. Exato. Mas segurava aquele papel assim de foto da pessoa, fazia a validação, e aí quando você solicitava dentro do processo, eles não juntavam. Por quê? Vai juntar uma foto onde vai piorar a situação deles? Não, eles não vão fazer isso. Exato. Então, os bancos, eles podem ser condenados. Antes era mais difícil cruzar esses dados até, né? Então, era muito mais difícil. Mas hoje em dia é uma facilidade absurda. Então, é muito interessante você trazer esse ponto, porque muitas mulheres que estão passando por isso, eu vou te dar um exemplo, que a minha mãe, ela tem algumas amigas bem mais velhas, na faixa de 50 a 60 anos, e que... uma coisa muito foi pelo canal da Dani, por exemplo, que eu tive um start para isso. Minha mãe começou a receber muitas solicitações de pessoas do continente do Oriente Médio, muitas solicitações. E aí eu falei, olha, vamos dar uma bloqueada nisso tudo. Ela, não, mas eu não aceito. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui falei, da onde vem esses perfis? Fui no Facebook da amiga. Como o Facebook dela é aberto, toda vez que ela ia tomar um café com a minha mãe, numa pizzaria ou numa festa, ela tirava uma foto com a localização. E todos os comentários eram de pessoas de outros países. Francês, do Oriente Médio, continente asiático e por aí vai. Isso configura uma tensão muito grande como possíveis, né, em potencial até golpistas de estelionato virtual, né? Não é possível, não. São, né? São. Eu tenho 100% de certeza. Perfeito. Quem começou a fazer isso, a Dani também fala um pouco, é a máfia nigeriana. Se você colocar isso na internet, você vai achar muita coisa. Esses caras, eles possuem um script, onde entra um, ele fica lá tantas horas por dia trabalhando, entra outro no lugar dele e o script é o mesmo. Perfeito. Segue. E isso acontece todos os dias. E o que eles fazem? Por exemplo, eles estão seguindo sua mãe. Só que
ele não segue só sua mãe, ele segue 2, 3 amigas, porque quando a sua mãe for aceitar ele, mas a Joaninha, a Fernanda e a Mariana segue ele, Exato. são amigos. Então eu posso deixar ele me seguir. E aí esse cara fica vendo. Aí imagina a sua mãe pega, não sei se isso aconteceu, né, mas, por exemplo, não, todos bloqueados. Não, eu digo assim, vamos supor que sua mãe publica uma foto, um amigo dela faleceu, aí ela publica, estou de luto. Esse golpista, ele vai, ela está com uma fragilidade. Perfeito. Deixa eu aparecer agora, vou mandar uma mensagem para ela. Exato. Aí ele vai e fala, oi, tudo bem? E aí começa. E eles mapeiam mesmo, emocionalmente, essa Mapeia? vítima. Não, a minha mãe, eu sempre instruí, falei, olha, bloqueia só pessoas que conseguem ver ter acesso às suas publicações, são pessoas que você aceita como amigo. Aceitou como amigo, você tá em risco. Sim. Então, eu sempre instruí nesse ponto, porque desde muito novinha, eu tô com 24, desde os 15 anos eu acompanho o canal da Dani, por exemplo, e como o dela tem inúmeros, mas ela teve um boom muito grande para escancarar uma máfia internacional, nacional e internacional. E aí eu te pergunto, Narden, você falou muito sobre esse perfil da vítima mulher. Como que funciona o estelionato sentimental para o homem? Como é que é o perfil da vítima do estelionato sentimental quando ele está se relacionando com outra mulher ou até mesmo com outro homem? Como é que é esse contexto? A dinâmica muda em algum sentido? Não muda porque o estelionatário, seja ele homem ou mulher, ele quer ter proveito. Perfeito. Seja R$1, 10 mil, R$1 milhão, bens, carros, viagens, pagamento de alguma coisa. Antigamente, quando eu iniciei, há quase 13 anos atrás, no meu ponto de vista, era uma grande maioria empresárias. Tá? Empresárias, mulheres que já são viúvas, resolvidas, possuem realmente dinheiro e poderia bancar a vida desses caras. Hoje em dia, não. Eu tenho um cliente de R$5 mil e cliente de 3,5 milhões. Então, assim, pessoas muito simples, que R$5 mil faz muita diferença, e 3,5 milhões são pessoas muito ricas que, às vezes, nem quer o dinheiro, só quer prender o cara. Só quer encontrar o cara e vamos fazer uma coisa na parte criminal contra eles. Agora, o homem, foi o que eu falei anteriormente, a mulher, ela tem a disposição de ir até a delegacia. Ela fala. O homem, ele fica tímido, tem medo, vergonha, ele nada fala e nada faz. Uhum. São poucos, raríssimos casos. Nesse contexto desse homem que tem vergonha, enfim, e são poucos casos, obviamente, porque vocês se colocam como um escritório mais voltado para o público feminino, obviamente chegam até o teu conhecimento, casos de alguns poucos ainda, Sim. que sim, poucos homens, mas ainda chegam para vocês esses casos, né? Existe alguma ligação também com o golpe da barriga, por exemplo, ou alguma questão familiar no sentido de fazer um filho para tentar uma pensão? Existe esse jogo quando se fala de estelionato sentimental? Existe. Um dos casos que eu tenho aqui no Rio de Janeiro é justamente sobre isso. Perfeito. A mulher se aproximou desse meu cliente, ele é de uma alta patente do Exército. Ele me procurou assim com muita vergonha, ele foi soltando de pouco a pouco, até ele contratar o escritório demorou, e quando ele contratou, ele foi contando que ela queria comprar um apartamento para colocar o nome da filha dela, de um outro relacionamento, e queria que ele vendesse a casa dele para comprar uma casa melhor, que é uma casa bem... uma mansão. Só que ela queria comprar outra mansão. Por quê? Ela queria que ele desse de entrada, por exemplo, a casa dele, só que o restante seria dividido por 2. Porque ela iria forçar uma união estável com ele. Entendi. Então seria um golpe por debaixo dos panos, mas lá na frente ela iria ganhar. Isso acontece. Tá. E uma coisa que eu até vou trazer um outro ponto, até um pouco polêmico nisso, a gente vive hoje uma bipolarização, né? Que existe um movimento muito militantes para com a mulher na sociedade, e existe um movimento também de militantes para com os homens, que vem o movimento do Red Pill. E uma coisa que eu acho muito curiosa, você vai ter, acho que muito provavelmente, o discurso técnico para falar sobre isso comigo, que é o seguinte: chega para a bolha feminina casos de homens que aplicam estelionato sentimental em assim, larga escala. E chega para a bolha masculina do Red Pill, que é quase que uma comunidade em que eles se sentem tranquilos e confiáveis e confortáveis com a ideia de divulgar casos que eles passam, mas obviamente não vão dividir isso, né, com qualquer pessoa, que são os casos de muitas mulheres que vêm aplicando esse estelionato sentimental, no sentido de usar os direitos que nós conseguimos na sociedade meio que contra, né, eles, e conseguir isso através de um golpe da barriga, através de alegar violência quando não existe, e por aí vai uma gama de questões. Como que você avalia esse contexto
no lugar de advogado, no lugar de justiça, para avaliar esses casos e descobrir a natureza desses crimes, se de fato é uma exploração, um estelionato ou um crime real verídico. Eu não faço ação onde a mulher mente. Seja Perfeito. homem ou seja mulher. Tanto faz. Eu não faço. Quando eu falei que o homem ele precisa realmente validar, é porque eu não gosto muito do público masculino para ser meu cliente. Prefiro o público feminino. Perfeito. Tá? É o posicionamento que vocês... É o vocês... posicionamento do escritório, isso. Mas, assim, a mulher, quando ela utiliza a máquina pública a seu favor, ela mente uma medida protetiva para pegar as coisas do cara. Perfeito. Ou ter vantagens, isso daí eu não concordo e eu acho que tem que ocorrer uma denunciação caluniosa contra ela. Ela tem que ser condenada criminalmente por ter feito isso. Ela não pode obter vantagens utilizando uma lei que foi tão importante para as mulheres, para todo esse crescimento da força feminina. Ela utiliza isso justamente para obter vantagens ilícitas. Exato. É péssimo. Isso daí estraga completamente a luta feminina que tem no dia a dia. Exatamente. E eu não e concordo. O contrário também, porque é muito curioso quando a gente usa as redes sociais, enfim, esse estelionato sentimental é um nome novo para muitas pessoas que não são do meio da justiça ou que não se entendem como vítimas. E aí essa bipolarização acaba que não chega pra gente, pra, enfim, a sociedade civil, casos de uma bolha e casos da outra. Então a gente acredita que só homens praticam o estelionato sentimental, mas existem mulheres que, enfim, acabam sendo criminosas nesse sentido e que pouco se fala porque pouco se expõe, né, Narden? Sim, inclusive, o segundo caso que eu também tenho, que é masculino, é do Rio de Janeiro. E ele é um senhor também de idade, alta patente do Exército também. Perfeito. E ele foi vítima de estelionato sentimental. A pessoa induziu ele a erro, manteve ele em erro. Ele limpou o nome dela, comprou um carro de 120 mil reais. E aí, agora o que ela fez? Pediu uma medida protetiva. A medida protetiva chegou para ele sexta-feira agora passada. Meu Deus. E é tudo mentira. Por que ela fez isso? Porque ela foi intimada para ir na delegacia, porque ele fez o registro de ocorrência de estelionato. E aí, para que ele não tenha contato com ela, o que ela fez? Medida protetiva. Só que ele não estava tentando contato. Ele queria apenas resolver a situação de acordo com o que determina a lei. E ela foi e fez isso. Só que nós já entramos com um processo civil, tem a parte criminal já correndo, e agora nós vamos ter que defender esse senhor com relação a essa medida protetiva, que é uma medida que ela está utilizando para tentar calar esse senhor. Isso é muito difícil. Eu, assim, obviamente, como mulher, nesse ponto de vista, eu acho muito difícil a realidade que a gente vive hoje, que é uma realidade de briga de narrativas. E é muito difícil ouvir isso de uma mulher que usa a máquina pública, que foi um direito que a gente garantiu de tantas mulheres que são vítimas de violência. E usar isso a seu favor para aplicar um estelionato. Sim. Então, é meio que toda a luta cai totalmente por terra. Eu tenho casos... E não são poucos que as mulheres chegam na delegacia e falam, olha, eu fui vítima de estelionato sentimental, aconteceu isso comigo. E aí as pessoas, né, ali o escrivão, a pessoa que atende, fala, tá, mas isso daí você tem que procurar um advogado da esfera civil. Por tanta mentira, elas acabam perdendo, teoricamente, esse direito, porque não tem como perder, né? Mas assim, elas não são levadas a sério. Muitas mulheres são questionadas na delegacia, às vezes até... Tem gente que fala assim, me emprestam também um pouquinho então de dinheiro. Faz piadinha com elas. Nossa. E aí você elas... descredibiliza toda uma realidade, toda um crime que ela está passando. Exatamente isso. Descredibiliza uma luta, uma vitória que vocês tiveram, uma conquista com relação ao estelionato sentimental, que o projeto de lei foi aprovado na Câmara, está no Senado, está prestes a ser inserido no Código de Processo Penal. Então, assim... É algo que será transformador, porque a mulher ela vai chegar à delegacia e vai falar, eu fui vítima de estelionato sentimental, olha o artigo 171, inciso tal, que a gente não sabe o número ainda, né, que ainda vai ser definido, né? definido. Então, isso vai ser maravilhoso, não tem como questionar. Tá expresso na lei. Perfeito. Em breve, né? Não, é muito interessante você falar sobre isso, porque você encontrou um nicho de mercado. Como é que foi a sua escolha para encontrar esse nicho de atuação e abrir um escritório voltado para essa atuação, enfim, entendendo que isso é uma necessidade de mercado, até que outros escritórios não têm, às vezes, um tato ou, enfim, até uma atuação técnica para lidar com casos específicos como esses?
Foi num domingo, uma amiga minha, ela chegou e me ligou desesperada, falando, Narden, a minha tia, ela perdeu dinheiro para um cara, um namorado dela dentro da igreja. O cara tecladista, um cara super sério da igreja, fez com que ela comprasse um carro e ele está mudando para os Estados Unidos e já vendeu o carro. Porque ela pegou um consignado, mas pagou o carro à vista e o carro estava no nome dele. Fora isso, ela comprou roupas, cuecas, reformou o apartamento, um monte de coisa. Botou crédito no celular, que antigamente era crédito, e fez várias coisas. Inclusive, isso saiu na sentença ponto por ponto. Esse foi o primeiro caso. E aí a gente usou a nomenclatura, essa nomenclatura ela pegou. Hoje em dia, tem muita gente que fala golpe do amor, mas a nomenclatura é o estelionato sentimental, que é o que inclusive vai para o Código Penal, né? Uhum. Então, depois dessa sentença, ela vazou, de alguma forma, não sei como, mas ela vazou, e aí o escritório deu entrevista para o Fantástico, deu entrevista para vários outros veículos de comunicação, e isso começou a ganhar pauta, e foi subindo, e aí hoje o meu Instagram, ele fala praticamente sobre isso. Uhum. As minhas redes sociais, elas falam sobre isso. E, claro, sobre o direito de família também, porque tá ligado. Perfeito. Né? E um pouquinho do criminal, que é o 171, estelionato, medidas protetivas. Entendi. Então, você acabou se tornando uma referência. Você pegou um caso, né, para lidar com ele, enfim, tratar isso judicialmente, e aí virou uma referência de atuação para com crimes dessa natureza. Exatamente isso. Inclusive, tem muitas monografias, tem julgados, tem livros, tem várias pessoas que citam meu nome justamente por ser o fadídico caso, estelionato sentimental, e aí eles citam, já ajudei várias pessoas a, de fato, fazer a monografia. Narden, isso daqui é um tema novo, você pode me ajudar? Claro, perfeito. Posso ajudar, e ajudava. Não, e é um assunto novo, teoricamente, você falou tem um pouquinho mais de 10 anos, isso, né? Mas que é novo no sentido do conhecimento público sobre esse, da identificação da autoidentificação de que você pode estar sendo uma vítima desse tipo de caso, né? E aí uma pergunta que eu te faço, Narden, é sobre como identificar se eu estou passando por um caso de estelionato sentimental para com o meu cônjuge, ou enfim, dentro da minha família, uma relação de amizade. Quais são os critérios que eu preciso levar em conta para me identificar como uma pessoa vítima e procurar uma ajuda? Vamos supor que você esteja na sua plenitude ainda psicológica, tá? Você pega uma folha em branco, aí você passa um risco no meio e coloca como era a minha vida antes do relacionamento, como está a minha vida. Por exemplo, antes eu poderia sair com as minhas amigas, hoje eu não saio. Antes eu tinha dinheiro em conta, hoje eu estou com empréstimos na minha conta. Antes eu tinha isso, hoje eu tenho aquilo. Então, rapidamente você consegue identificar que alguma coisa está errada. Perfeito. Ou, por exemplo, familiares, amigos, eles vão ver que você parou de ir no final de semana na casa da sua mãe almoçar, não está viajando, ou não publica mais nada. Você está sendo excluída. Para quê? Para você ficar dentro de uma bolha. E dentro dessa bolha ele consegue fazer tudo que ele sempre almejou. É mais fácil de manipular. É mais fácil. Só que é muito difícil a vítima entender que ela está sendo vítima. Por quê? Porque esse cara é um príncipe encantado. Ele chega, seduz, é um cara educado, um cara que sabe aonde você gosta de malhar, onde você gosta de comer, qual rosa você gosta de ganhar. Por quê? Porque você publica isso na rede social. Então ele já chega já com todas as informações. Então aí uma dica que eu tenho é o seguinte: se o Instagram ou qualquer rede social, ela não é para monetizar, não é o teu business, não é o teu trabalho, a rede tem que ser fechada. Não pode ser perfil aberto. Que é perfil mais fácil aberto de ser mapeado, né? Um perfil aberto é para quem não vai trabalhar, quem não, por exemplo, Narden tem o perfil aberto. Por quê? Porque é o meu negócio. Eu estou empreendendo nisso. Você fala sobre a sua área. Isso. E não sobre vida pessoal, enfim, isso, né? Os detalhes da vida pessoal o em meu si. da vida pessoal é fechado e está até desativado. Perfeito. E as pessoas precisam fazer isso. Se você não tem nada a publicar sobre o seu trabalho na sua rede social, deixa ela privada, só aceita quem é realmente seu amigo, seu familiar. As pessoas, eu tenho um perfil privado acho que desde que eu criei o Instagram, porque eu sempre achei muito estranho um cara da Filipinas mandar uma solicitação e ter ali acesso às minhas fotos, os meus hobbies, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, enfim. Saber o relacionamento que eu tenho, se eu tô namorando, se eu não tô, se eu tenho amigos, se eu não tenho, enfim.
Só que muita gente ignora isso. E deixa o perfil ali aberto, aí vem aquelas solicitações de amizade. Se você tem um perfil fechado, vem como solicitação, senão a pessoa automaticamente começa a te seguir. Então, esse perigo da exposição desenfreada é um caminho aberto, principalmente para as mulheres, para esses golpistas, né? Sim, completamente aberto. Nós temos um caso no escritório de um médico de São Paulo, bem famoso, onde a minha cliente perdeu R$680 mil. Só que, claro, não era esse médico. Eu entrei em contato com ele me direcionou para o jurídico dele, eu conversei com a advogada dele, ela falou, Narden, nós já fizemos inúmeros registros de ocorrência. Usava a imagem dele, Usava a imagem dele, só que com outro nome. E aí, o que nós fizemos? Colocamos no polo passivo da demanda a rede social e o banco. E aí os dois vão responder por isso. Os dois estão respondendo. Fora os golpistas, os laranjas do Brasil que receberam também. Cada CPF está no polo passivo. Nossa. Narden, um ponto também, agora que você mencionou, a gente, claro, vai falar muito das mulheres, mas é inevitável que eu também mencione os homens, até porque o nosso público majoritário também que consome o empreendedorismo em si aqui é masculino, mais masculino. Sim. Tem um movimento, a gente falou desse movimento, dessa bipolarização de narrativa, né? E é inevitável que eu não fale sobre isso com você, que hoje, muitos homens com dinheiro, que gostam de expor o seu luxo, enfim, a ostentação. Hoje tem um movimento muito de mulheres que, enfim, trabalham com a plataforma X, Y e Z e usam seu corpo, a sua beleza, a juventude, enfim, para ir atrás desses homens específicos para estelionato sentimental. E a maioria são homens mais velhos, divorciados, na faixa dos 50, 70 anos, que consomem o conteúdo delas, né? Uhum. E aí os caras acham que não estão, por terem dinheiro, acham que estão financiando uma indústria em si, mas não se veem como vítimas desse mercado. Que tipo de mensagem você daria para esses homens que depois de um certo tempo eles se colocam numa posição de, nossa, eu tô perdendo muito dinheiro e eu não me coloquei nesse lugar de vítima de um estelionato sentimental? É um pouco complicado, às vezes, para falar que é um estelionato sentimental ou não. Perfeito. Porque, às vezes, ele está pagando por algo. Pelo serviço. Isso, sim. Pelo serviço. Então, se ele paga pelo serviço, ele pode até ter sido induzido a erro depois que ele estava dentro desse serviço para continuar. Uhum. Mas foi por vontade própria. Perfeito. A procura foi por vontade própria. Isso. A mulher não veio atrás dele. Ele foi atrás da mulher. Uhum. Ele pagou a primeira vez para ter ali o conteúdo X, Y e Z, mas eu não vejo como tentar utilizar a tese de estelionato sentimental para esse ponto específico. Eu acho que certamente o magistrado ele vai julgar improcedente a demanda. Perfeito. Eu vi, inclusive, quando chegou um conteúdo para mim sobre isso, era um homem, na faixa etária de 60 anos, por exemplo, falou que, enfim, consumia plataformas específicas para conteúdo adulto e tudo. Uhum. Só que ele começou a ter um contato direto com essa mulher, né, acreditava-se que era a mulher em si conversando com ele. Mas ela automatizou um robô para responder clientes X, Y e Z. Uhum. E aí, enfim, ele foi pra internet, eu achei curioso, porque eu nunca tinha visto um homem dar as caras, assim, a tapa pra falar sobre esse assunto. E aí eu fui assistir o vídeo, e aí ele falou que descobriu que era um robô automatizado ali pra responder, mas aquilo mexe com o imaginário do homem em questão, enfim. E acabou que ele começou a pagar por coisas além do que estava, enfim, incluso nas leis e políticas da regulamentação do uso do aplicativo em questão, e ele acha que ele passou por um estelionato sentimental. Porque brincou com o sentimento dele, a expectativa, enfim, o jogo emocional. Configura-se ou não? Como é que a justiça analisa um caso como esse, que é uma demanda extremamente atual para o mercado, né, Narden? Exatamente. Se o depósito, olha só, tem a regra da plataforma. Perfeito. Essa pessoa colocou um robô. Tá, a plataforma fala que pode ser um robô? Sim, não, eu não sei. Por exemplo, vamos colocar que sim. Só que no segundo momento, ele não mais depositou o dinheiro na conta da plataforma, e sim fora da plataforma. Uhum. Aí eu já começo a enxergar uma situação um pouco diferente. Perfeito. E aí, de fato, ele está sendo induzido a erro. Agora, se for 100% dentro da plataforma, eu não vejo como essa ação seja julgada procedente. Uhum. Agora, se inicialmente foi para a plataforma e no segundo momento essa pessoa percebeu, opa, aqui eu posso ter uma vantagem, deixa eu tirar ele da plataforma e ir para o WhatsApp, por exemplo, aí eu vejo que tem sim possibilidade de cometer o estelionato sentimental e utilizar essa tese.
Tem muitas entrelinhas, nessa análise, né? São muitas entrelinhas. Exatamente. Por isso que tem que ter um checklist. Você tem que conversar com a pessoa e ir fazendo perguntas e mais perguntas. Se faltar uma pergunta, é capaz de você falar para a pessoa, olha, não dá essa tese. Aí ele responde a pergunta, não, dá sim. Qual prova você tem? Pode mudar tudo, né? Você tem algum Pix que você fez direto para a conta dela? Tenho. Tem alguma solicitação dela no WhatsApp? Perfeito. Compra isso, faz aquilo? Tenho. Então, vamos brigar por isso. Dentro das suas redes sociais, Narden, você comunica muito para as mulheres, que são majoritárias, né, mais atingidas por esse público de golpistas, tanto na internet quanto na vida, né, dos relacionamentos em geral. E você faz muita collab com uma profissional voltada para ajudar mulheres a saírem do vínculo abusivo, né, de ligação com o seu abusador, enfim, com um parceiro que foi tóxico com ela de alguma maneira, enfim. Sim. E essa profissional em si, ela já esteve aqui no nosso podcast, ela falou muito sobre esse perfil narcisista e tudo mais, e obviamente a maioria dos criminosos que você, no caso, defende essas vítimas no seu escritório, são perfis narcisistas, né? Existe um padrão de comportamento que é inegável. Eu te pergunto sobre essa produção de conteúdo que você faz, que é muito midiática, para atrair atenção mesmo. Qual o feedback que você recebe dessas mulheres que começam a entender essa dinâmica do abuso, violência patrimonial, violência psicológica, tão pouco às vezes física, mas é uma violência emocional mesmo, que deixa ela tão debilitada ao ponto da área financeira da vida dela ficar completamente em segundo plano? O que eu recebo de verdade é muito agradecimento, sendo bem sincero. Por quê? As pessoas entram na rede social, na minha e no privado, e ela fala, Narden, por esse vídeo que você fez, eu conheci essa terapeuta. Por esse vídeo que você fez, eu não caí no golpe. Tem pessoas que percebem que alguma coisa está errada, começam a pesquisar, encontra vídeo meu e não é vítima. Não acaba caindo no golpe e termina o relacionamento. Então eu recebo um feedback muito positivo. Ainda bem, né? Fico feliz por isso, né? E, claro, tem lá seus haters, tem os haters, claro. Normal, né? Mas isso é bom também. A maioria dos seus haters são homens? São homens. Mas aí é mais a parte de direito de família, tá? Perfeito. Porque aí eu pego no pé deles e aí eles vão lá e mandam aquelas mensagens carinhosas. Faz parte. Faz parte. Como é que foi essa virada de chave para você usar muito a rede social da forma que você usa hoje? Enfim, e para quem estiver assistindo esse podcast, eu acho importante entrar. Eu vou até passar aqui o nome, né? Narden com 2 N's, Porto. Isso. É esse o seu login, assim, no seu user no Instagram. Eu acho que é válido muito você que está assistindo a gente a entrar na rede social, porque você usa muito recurso midiático, né? Bem atrativo, marqueteiro. Como que foi essa virada de chave de você entender que, trabalhando com o nicho que você atende, essa seria a linguagem necessária a ser adotada para atrair o público-alvo em questão? E como é que você lida com essa questão do marketing jurídico sem ferir os códigos de ética da OAB, né? Perfeito. Lá no princípio, há muito tempo atrás, eu só colocava uma frase. Tá? E era algo que eu mesmo preparava no Photoshop, porque eu sempre gostei de mexer no Photoshop antes de começar no direito. Perfeito. Eu gostaria de fazer, eu iria fazer publicidade e propaganda. Então, de lá para cá, eu sempre estive por dentro do Photoshop, todos esses programas. Então, eu mesmo que desenvolvi. Aí chegou num certo momento em que eu falei, não dá mais para ficar desenvolvendo isso. Não dá mais para ficar peticionando. Eu preciso delegar algumas questões. E aí, delegando e tendo conversas, eu falei, tá, agora vamos fazer o quê? Vamos escolher as melhores cores. Aí a gente fez o estudo de cores, foi fazendo tudo ponto a ponto, até chegar em uma paleta de cores específica e dali nós não saímos, tá? E aí a nossa comunicação, ela é no vermelho, é no preto, é no branco. Eu utilizo essas imagens, por exemplo, tem uma no Instagram que eu estou vestido de prisioneiro, mas na placa da prisão fala que eu sou culpado por iniciar um movimento, o maior movimento do Brasil de estelionato sentimental. Então, assim, eu mexo com isso para chamar a atenção, para quando a pessoa passar ali na rede social dela, falar, nossa, que interessante isso daqui, deixa eu olhar. Essa é a intenção. Curiosidade mesmo. Isso, essa é a intenção. E, claro, tudo dentro das regras da OAB, não tem nada, Perfeito. Publicação de decisões, de sentenças, nada disso. É tudo conteúdo informativo. A pessoa olha e fala, cara, isso daqui é interessante. Deixa eu estudar sobre isso, deixa eu ler. Isso daqui está acontecendo com a minha amiga, deixa eu mandar para ela.
A intenção é sempre essa, conteúdo informativo e automaticamente a pessoa vai ter esclarecimentos e no futuro, se quiser conversar, a gente conversa. Mas o conteúdo, ele é 100% informativo. Você se considera, a gente entrando mais agora na área voltada para o empreendedorismo, você se considera um empreendedor da própria carreira, tendo em vista que você tem o seu escritório, o seu nicho de mercado muito bem definido, a sua presença e posicionamento nas redes sociais para atrair esse público. Como é que você começou a se ver, não só como um advogado, mas também com um exercício, né, obviamente, da sua profissão, como empresário também do seu próprio negócio, do seu business, que é o seu escritório hoje? Antes de começar o meu próprio escritório, desde o segundo semestre, eu sempre trabalhei dentro de escritório. Perfeito. No início. Muitas pessoas tentam trabalhar em escritórios de advocacia ao final, lá no 8º semestre. Só que isso é muito ruim. Por quê? Se você inicia desde o segundo semestre da faculdade em um escritório, lá na frente, quando você for fazer a prova da OAB, você vai passar mole, porque você já tem toda a vivência no escritório. Então, desde o segundo semestre até a minha formação, eu trabalhei em 2 escritórios. E depois eu fiquei 11 anos em um escritório específico trabalhando por lá e aprendi muito. Só que aí, dentro desse escritório, o meu negócio já estava andando, sozinho, andando, só que eu não tinha exclusividade. Então, eu só não poderia fazer o mesmo tema que eles trabalhavam. O restante eu poderia fazer. Então, eu estava fazendo família e estelionato sentimental. E o negócio começou a andar tanto que eu falei, gente, eu preciso sair daqui. Eu falei pra dona, eu preciso sair. Eu preciso tocar o meu negócio. Perfeito. E ela falou, não, fica mais um tempo, que a gente tem que encontrar outra pessoa para entrar no seu lugar. Eu era coordenador lá, eu era pleno. Então, precisava de alguém. E aí, dei esse tempo, saí. E quando eu saí, eu falei, tá, agora eu não quero mais ficar no peticionamento. Eu preciso fazer o quê? Trazer pessoas interessantes para trabalhar no escritório, seja de modo virtual ou presencial. E eu vou fazer o quê? Captar negócios para o escritório. Perfeito. Claro, tem aquele processo que eu gosto de trabalhar, tem aquele cliente específico que fala, Narden, só vou fechar o contrato se for você. Aí tem caso a caso. Certo. Só que hoje o escritório ele anda praticamente sozinho. Algumas questões, eles perguntam, Narden, tá bom, é desse jeito, é assim? Você já fez a máquina girar sozinha por si só. Já tem os modelos, só que modelo é só a base. Cada história ela tem que ser desenvolvida da forma correta. Com prints, com provas, com as atas notariais, com os áudios, as transcrições de cada áudio. Então, assim, a petição de estelionato sentimental, ela é muito pontual. É só o esqueletozinho, o desenho que é pronto, mas demanda bastante tempo para desenvolver. E uma pergunta que eu te faço é que, obviamente, com a presença das redes sociais, sua presença nas redes sociais, o seu posicionamento, muitos clientes vêm do virtual. Então, como hoje você tem um escritório base, onde fica e como é que faz esse esquema de equipe para poder atender virtualmente esses potenciais clientes que chegam até vocês? Nós temos um escritório físico em Brasília, só que o escritório atua a nível nacional. Nós temos processos em todos os estados, não só de estelionato sentimental, mas do direito de família, divórcio, guarda, alimentos, convivência. Tem várias questões dentro do escritório, tá? Dentro do direito de família. O nicho de direito de família, ele é muito grande. E o escritório trabalha justamente com isso. Nós cuidamos do ambiente familiar, que chega no estelionato sentimental. Perfeito. Que é um nicho que você se colocou como referência, mas Isso. atende tudo que está na vara nessa gama que abrange o direito familiar, né, Narden? Exatamente isso. E aí nós temos processo em todos os estados. E assim, tem pessoas que falam, Narden, mas eu estou em Minas Gerais, pode ter audiência presencial? Pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável. Perfeito. Porque o nosso pedido é o juízo 100% virtual. E tem uma caixinha específica no sistema do tribunal que você marca, então todas as audiências elas são virtuais. Então hoje ficou muito bom para o advogado que é empreendedor ou dono de um escritório que não se acha empreendedor, mas ele é, Sim. sem ele saber. Essa virada de chave de você se enxergar como advogado, mas também como empresário, né? Sim, exatamente isso. Ele pode atuar no Brasil todo. Não tem por que ele ficar apenas, por exemplo, nós estamos no Rio de Janeiro, vou advogar apenas no Rio de Janeiro. Não, vou jogar no Rio, em São Paulo, em Minas, na Bahia, onde for. Hoje você tem um desprendimento também muito com o presencial e com o espaço físico em si. Por mais que isso ainda muitas pessoas procurem e se sintam mais seguras, hoje a gente conseguiu um desprendimento muito grande, né? Então isso fez com que o teu negócio alavancasse a nível norte a sul, leste a oeste do Brasil. Sim. Antes da pandemia, a coisa já estava bem avançada, estava andando bem. Com a pandemia,
Melhorou muito Deu mais. Um boom, né? Porque as pessoas, elas tinham um pouco de receio, um medo de fazer um curso virtual, ter um advogado de maneira virtual. Realmente elas queriam o quê? Presencialmente. Eu vou até o seu escritório. Hoje em dia, eu tenho clientes, por exemplo, de Brasília, que eu nem sei quem é, pessoalmente. Conheço apenas virtualmente. Não precisa ir até o escritório. Perfeito. Não faz sentido você perder 40, 50 minutos de deslocamento de carro, não pagar um estacionamento, não faz muito sentido. Você pode conversar virtualmente. É uma liberdade muito grande também, geográfica, do que você ter que parar sua rotina para ir até um cliente ou o cliente vir até você no escritório. Exatamente isso. Um exemplo. Agora no Rio de Janeiro, eu fui para Búzios, um casamento de uma amiga, só que eu precisava analisar uma petição, que era um recurso importante. O que eu preciso? Do meu notebook, uma mesa, eu faço análise, porque o pessoal do escritório já desenvolveu o recurso, analiso e falo, é isso, não acrescentei, salvei a nova versão. Pronto, pode E protocolar. já está encaminhado. Pronto, é isso. É isso. É uma grande liberdade e esse avanço que permite que você consiga atingir um público muito maior do que você atingiria só com o espaço físico em si. E você sente... Uma pergunta, até para a gente conseguir fechar o podcast, você acha que essa mudança de mentalidade de advogado tradicional para o advogado que se entende como empreendedor da própria carreira, isso também está muito ligado a como você se desprende do tradicionalismo dentro da advocacia, do que se entendeu que era sempre de uma forma e que essas coisas mudaram, né? Estamos vivendo um novo momento assim para todas as áreas e isso inclui a advocacia e o direito. A justiça muda a cada instante, então é inegável que você precise se desprender dessa resistência da mudança. O que eu te pergunto qual é essa diferença dessa mentalidade entre um advogado que é tradicional para um advogado que é empreendedor? O advogado que é tradicional, ele vai querer ter aquele escritório todo de mármore ou aquele escritório todo de madeira escura. É isso. Agora, quem é empreendedor só precisa, de fato, ter um sistema interessante, muito bom, onde você vai conseguir responder aos seus clientes, colocar as tags, tudo bem direitinho para você entender o que aquele cliente está te demandando, processos internos bem estabelecidos, cada um faz aquilo que tem que ser feito e o negócio roda automaticamente. Agora, o tradicional, ele tem uma folha muito maior, tem um espaço, às vezes, para 50 advogados, que é muito custoso para ele. Exato. Imagina ele ter 50 advogados em home office. É muito melhor. Exato. É muito melhor. Menos custoso, né? Muito menos. Então, assim, não tem... Eu acredito que aquele advogado que pensa apenas no físico, não pensa a nível nacional, está apenas ali na sua região, ele está afadado ao insucesso. O negócio dele está morrendo, mas ele não está percebendo isso. Perfeito. E vai chegar um momento que não vai ter volta. E é uma mudança de mentalidade necessária para a dinâmica que a gente vive hoje de mercadológica, né? Com certeza. E não só advogados. Todas as profissões. Mundo. Exato. Todo. Quem não entrar no digital está fadado ao insucesso. Narda, eu vou pedir para você falar diretamente para essa câmera um recado bem direcionado para aquele advogado que ainda pensa em nichar o seu negócio, a sua área de atuação, e que isso pode ser uma grande virada de chave, porque às vezes você querer atender tudo, às vezes te deixa muito aberto, né, a possibilidades. E que isso é muito bom, mas pode ser muito ruim. Quando você nicha o seu mercado, eu queria muito a sua opinião em relação a isso, por esse discurso direcionado, a importância e até uma virada de chave de você nichar a sua atuação para atrair um público que vai ter você como referência naquilo. Colega advogado, é o seguinte, veja bem, se o teu escritório hoje tem aquela placa civil, trabalhista, criminal, tributário, consumidor, você é generalista. E, automaticamente, no meu ponto de vista, você está fadado ao insucesso, como eu falei anteriormente. E quando você nicha, quando você escolhe um ponto específico, por exemplo, vou trabalhar com o direito da saúde. Quando você nicha para esse ramo específico e pega um tema, por exemplo, autismo, eu tenho certeza absoluta que você vai ter sucesso na sua carreira. É muito melhor você ter um nicho específico do que tentar abraçar todos os temas. Essa é a minha dica. Eu espero que você encontre o teu nicho perfeito como eu encontrei o estranato sentimental na minha vida.
Muitíssimo obrigada, Narden. Acho que foi um papo assim, altamente esclarecedor, porque como a gente veio falando desde o começo, é um assunto extremamente delicado, que tem muitas camadas, não é só lidar diretamente com o direito em si, mas também com a questão psicológica, emocional dessa vítima. Você tem um escritório que fala sobre direito da família no geral, né? Essa vara bem específica e que tem um público-alvo majoritariamente feminino no quesito quando se trata de estelionato sentimental, e é um mercado de crime que está em expansão desde muito tempo, né? Então não é algo novo, mas que a dinâmica de como ele vem sendo feito vem mudando, se adaptando. Então, cada vez mais, por tudo que a gente conversou aqui, só reforça o quanto a questão psíquica, emocional, e você fortalecer muito a sua terapia em dia, seu lado sentimental, emocional e mental, para que você não caia, não seja tão frágil e vulnerável a crimes como esse. Você apresentou também para a gente aqui a importância de você nichar também o seu ramo de atuação, porque muito se falava no passado sobre você abraçar o mundo e falar sobre tudo, e aí você vai conseguir negócios de clientes de todo tipo, e a gente sabe que quanto mais o tempo avança, a gente vê que quanto mais nichado, mais referencial você tem e mais público você tem quando você nicha. Então, muitíssimo obrigado. Você tem algo a dizer, assim, sobre planos futuros, coisas que as pessoas podem estar procurando o seu trabalho para se atualizarem e até como as pessoas chegam até você? A gente divulgou o seu Instagram, queria até que você divulgasse novamente para as pessoas encontrarem você nesse mercado. Sim, o meu nome é um pouco diferente, né? Narden, só que é Narden com 2 N's ainda, então assim, fica mais fácil de encontrar. Então é Narden com 2 N's, Porto. E o site é www.narden.com.br. E lá você consegue encontrar várias questões sobre direito de família, sobre estelionato sentimental, e-books gratuitos para as pessoas baixarem e realmente começar a entender o que é o estelionato sentimental. Tem lá um e-book de, acho que de quase 30 folhas. E aí essa pessoa consegue até identificar que está passando por isso e já recorrer ao escritório para ajudá-la, né? Sim, sim. Ou até a Defensoria Pública, às vezes, ela não tem possibilidade de contratar um advogado, ou advogado que ela tem confiança já, um advogado de família, às vezes, da família dela. Então, tá lá, narden.com.br, pode baixar porque é um conteúdo muito interessante. Perfeito, muitíssimo obrigada. Olha, meu recado agora é para você que assistiu esse podcast até aqui e agora você tem uma referência, caso você tenha se identificado como uma possível vítima, ou então um advogado que está tentando se especializar numa área da vara familiar, ou até então na área de estelionato sentimental, ou quer entender melhor como funciona esse mercado. A gente bateu um papo super completo aqui, abordando tanto a visão empreendedora, a importância de você nichar o seu mercado de atuação, seja você advogado ou não, seja você profissional de qualquer outra área, e a importância de você adaptar a sua linguagem para as mudanças midiáticas atuais. A gente sempre fala muito aqui no Clubecast, dos profissionais que passam por aqui, a importância de você adaptar o seu discurso e deixar um pouco de lado a resistência e essa fixação até obsessiva pelo tradicionalismo. O tradicional não é mais o que vende e é preciso mudar essa mentalidade. Esse foi mais um Clubecast e até a próxima.